Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje vamos conversar com Pedro de Campos e ele vai falar do Cidadão Rivaio, o livro da casa editora O Clarim. E com 19 anos, após um ano de ter chegado a Paris, ele se dedica a ser professor e funda uma escola de primeiro grau. E daí vai para as coisas prosseguem, ele passa a abrir outra escola, já mais avançada, mais evoluída, na Rua de Sèvres, que é um edifício muito grande, porque os jesuítas naquela época tinham sido expulsos da França. E ele, junto ao preposto dos jesuítas, alugou um prédio enorme na Rua de Sèvres, número 3335, em frente ao Le Bon Marché, que foi a primeira loja de departamento do mundo, ou seja, o Bom Mercado, e ali ele se estabeleceu no ponto mais nobre, mais movimentado de Paris, e teve uma escola ali de reconhecimento, inclusive mundial no sentido de que ele esteve, inclusive, em 1837, na Inglaterra, e ficou ali durante algumas semanas conversando com os pais de aluno, conversando em inglês, e se dispondo a levar alunos para a França, para estudar no Liceu Polimático que ele havia fundado. Então, ele exerceu uma série de atividades, casou-se, né, quando se viu livre do exército, porque você sabe que na França napoleônica, que era naquela época, o exército ele exigia do jovem ficar vinculado ao exército durante 8 anos. E antes disso não era possível casar-se. Então ele só foi casar-se em 1832, quando ele acabou ficando livre do exército. Ele não engajou, mas ficou com licenças frequentes. Por que essas licenças? Porque a legislação assim o permitia, caso contrário ele não conseguiria. Então todo professor, para executar as suas atividades junto ao povo francês, estava liberado, embora continuasse vinculado ao exército. E aí ele, em 1832, casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, e que era uma moça de uma boa família, né? Foram apresentados pela senhora Misset, que morava em Paris. Os dois se conheceram, ela notou o interesse de ambos, justamente ali quando se encontraram. Aí depois o moço começou a cortejar a moça nos moldes da época, né? E logo veio o casamento, que ocorreu em 9 de fevereiro de 1832. E tudo isso, você sabe também um caso curioso, né? Que antes do casamento, antigamente, o pessoal tinha o costume de fazer um contrato de casamento. O objetivo desse contrato de casamento é que os pais, tanto da noiva quanto do noivo, dessem alguns bens para que a família fosse constituída em cima de uma base mais sólida. Então, ele trouxe algumas coisas, ela também trouxe algumas coisas, e, no final das contas, os dois eram professores, né? Ela de Belas Artes e ele formado em Verdun. Inclusive, ele chegou a fundar uma escola de moças com o objetivo dela fazer a gestão dessa escola, e realmente ela fez a gestão dessa escola. Ficou durante alguns anos nessa escola de comércio e pensionato de moças, na rua Mauconcelli, número 18, e ele fazia outros tipos de trabalho. Nessa época aí, ele começou a escrever um livro, que é Uma Paixão de Salão,
em parceria com Napoleão Galó, e de uma peça que foi encenada no Teatro de Salamanque, que era um teatro enorme de Paris, né, com cerca de quase 1.000 pessoas na plateia. E no ano seguinte, isso foi em dezembro de 45, depois, em 46, ele lançou esse livro. Quando a gente fala salão, dá até, às vezes, uma impressão meio desfavorável, mas acontece que esse salão era uma sala do Museu do Louvre, com pinturas riquíssimas, famosas, onde um artista se colocava atrás de uma moldura e ficava presenciando os acontecimentos. E a peça se passa é um ambiente jovial, né? Era uma peça cantada, musicada, de maneiras que algo muito agradável aos jovens. E o livro tinha por objetivo também, Damião, dar às moças aulas de artes cênicas, menos para formar artistas e mais para fazer com que as moças desinibissem na hora de falar, na hora de conversar com as pessoas, porque a mulher, naquele tempo, era muito centrada no serviço doméstico. E a escola que ele abriu tinha por objetivo tirar a moça de casa, colocá-la no comércio, na indústria, no ensino. Então, havia necessidade de fazer a desinibição. Isso se fazia com aulas de artes cênicas. A vida dele foi extensa. Que linda a oportunidade de conversar com Pedro de Campos, e fica esse convite, né? Você que está nos acompanhando, a leitura. Olha quantas histórias de Cidadão Rivaio, Raízes e Vida de Allan Kardec, Pedro de Campos, da editora O Clarim. Pedro, gratidão, obrigado por participar aqui da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, na divulgação do seu livro Cidadão Rivaio. Obrigado, Pedro de Campos. Obrigado, Damião. Obrigado a você que está nos assistindo e a todos. Até uma próxima. Até uma próxima, gratidão. Até uma próxima oportunidade. Hoje destacamos o livro Cidadão Rivaio, de Pedro de Campos, da Casa Editora O Clarim. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.